Olha, já está nos visitando, né? Desde o começo da abertura do culto, desses louvores, o Senhor já está nos visitando. Mas eu quero fazer uma oração toda especial nessa noite, pela vida dos nossos familiares, pela vida daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Essa semana foi uma semana terrível lá no Rio de Janeiro, onde nós vimos nas reportagens um verdadeiro massacre, né? Mas foi terrível, mas eu não vou julgar a atitude dos governantes, eu não vou julgar a atitude de pessoas, mas algo eu quero falar para vocês. Foi difícil, mas o Senhor está cuidando de cada um desses familiares que perderam seus entes queridos. Porque independente de quem ele seja, ele era o ente querido, era o amor da vida de alguém. Pode ter certeza, era um filho, era um esposo, era um pai, era alguém. Então, nós vimos aí a dor de uma grande quantidade de pessoas. Por isso, eu quero clamar de uma forma especial por todos os que estão enlutados. Hoje, as pessoas comemoram, né, um dia que para mim não tem nada sentido algum. Todo mundo fala que é o jejum do tal do finados, né? Mas Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. E aquele que um dia morre no Senhor, ele não morre, ele descansa, ele dorme, porque ele voltará quando o Senhor Jesus voltar. Então, eu quero orar pelas pessoas, porque é difícil você perder alguém. Amados, eu que digo, foi uma avalanche de percas de 2015 para cá, que eu nunca vi igual também, na minha família, com amigos, com pessoas queridas. Foi bem difícil, mas eu quero dizer para vocês que Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E o Senhor foi me fortalecendo, foi me ajudando a vencer, a curar todo luto, toda dor. Falar que eu estou curada do luto, eu estaria mentindo, não estou. Porque o luto, infelizmente, ele prorroga, né, ao longo dos anos. Mas vamos orar, porque eu tenho certeza que isso não foi uma mera situação que aconteceu. Isso foi uma ação do mundo espiritual, porque nós evangélicos sabemos que essa semana também comemoraram aí uma festa pagã, que falam que nos Estados Unidos é uma festa em inglês, que não sei o que, que isso, aquilo, mas é uma festa pagã. E coincidentemente ou não, houve essa matança. Mas eu posso dizer e afirmar para vocês que o mundo espiritual é revelado aos seus. O mundo espiritual é nos revelado. Isso não foi meramente uma matança. Isso foi um sacrifício humano perante a semana que antecedeu, perante os dias que antecederam o Halloween. Então, infelizmente, as pessoas fizeram sacrifícios humanos, consagrações, para poderem entregar sacrifícios, né, ao Deus que eles servem. Mas, enfim, eu não quero falar sobre o Deus deles, eu vou falar sobre o nosso. O nosso deu a vida em abundância. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor tem nos guardado. Obrigada porque o Senhor guardou, Senhor, a presbítera Adriana, que não embarcou para o Rio, que não foi para o Rio de Janeiro, que ela iria, Senhor, mas ela não foi. Ela achou que ela tinha um compromisso aqui em São Paulo, mas foi o Senhor livrando, guardando, Senhor, a tua filha. O Senhor guardou a vida do presbítero Alex, da família dele, ali naquele lugar. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado dos nossos amados, tem cuidado das nossas famílias. Espírito Santo, eu te peço, venha com teu consolo, pois tu és o consolador. Venha com teu consolo sobre cada família enlutada, Senhor. Seja lá do Rio de Janeiro, seja onde for. Quem estiver nesse momento, Pai, passando por essa dor do luto,
essa dor, Senhor, que invade a alma de uma forma que traz feridas que muitas vezes parecem, Senhor, incicatrizáveis. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, não sei nem se tem essa palavra, mas o Senhor sabe, Pai, o que eu quis dizer. Mas em nome de Jesus eu consagro a Ti os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Eu sei que o Senhor tem livrado, o Senhor já tem restaurado, o Senhor tem guardado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas, a vida da nossa filha Thalita, a vida do seu noivo, Senhor Leonardo. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem guardado e cuidado de cada um deles. Meu Deus, cobre-nos com teu sangue, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, meus sobrinhos, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem guardado, livrado eles, Pai. Livra, Senhor, também dessas fortes chuvas que estão, Senhor, sempre falando que vai cair sobre o litoral. Eu já repreendo toda a potestade do ar, toda a ação da natureza. Em nome de Jesus, eu sei que foi o Senhor que criou a chuva, mas eu sei que o Senhor também dá o comando para a tempestade parar. Em nome de Jesus, por isso eu te louvo. E eu sei que nós servimos a um Deus que é o dono da vida, o dono de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. E muito obrigada, meu Deus. Obrigada. Aleluia, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Eu não orei para algumas pessoas aqui, que eu já orei no individual hoje. Mas, amados, paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao louvor. Vou chamar a presbítera Adriana aqui para louvar, enquanto eu me preparo ali. Amém, glória a Deus. Que o Senhor invada a tua casa nesta noite, que o Senhor invada a tua família, que o Senhor renove as tuas forças nesta noite, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor derrame a alegria sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor. Nós somos ofertas vivas, amém, do Senhor. E que você seja reconhecido pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus, em todo o tempo da tua vida, que você seja reconhecido pelo Senhor, não reconhecido pelo mundo, mas reconhecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Aleluia! O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito,
todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Aleluia. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Glória, aleluia. Amém. Glória a Deus, presbítero. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você que está aí nos assistindo. Aí online, o Senhor vai falar com você hoje. Essa semana, eu estava aconselhando uma pessoa que me procurou através do Facebook. E essa pessoa falou para mim que as lutas que ela tem enfrentado têm sido lutas travadas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês nessa noite. Apóstolo, peraí. Enquanto isso, eu quero dar uns avisos. No dia 29 de novembro, às 18 horas, nós teremos aqui o nosso chá de mulheres e aniversário da igreja. Apóstola, por que você não vai fazer 2 eventos separados? Porque eu não quero. É mais fácil, mais simples, nós fazermos um só. Né? E nós queremos fazer uma coisa bem feita, então não precisa fazer 2 coisas. Tudo junto e misturado. Né? Então tudo junto e misturado, envolvido lá. É bem assim. E eu louvo a Deus porque o Senhor já deu todas as estratégias, todas as situações, e vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus. E eu quero falar com vocês aqui acerca da palavra. Só um minutinho. Eu vou acompanhar a telas. A palavra do Senhor, abram as suas Bíblias em João capítulo 3, verso 16. É uma palavra simples, mas é uma palavra com muito ênfase. Amém? Eu vou ler aqui. Pode deixar aí. Porque Deus amou o Filho de tal maneira que deu seu Filho. Voltando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal
detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Só até aí. Eu estava orando agora há pouco e eu falei assim: Senhor, que palavra o Senhor quer que eu ministre hoje? Porque eu confesso para vocês, eu tinha preparado algo, mas que não tinha nada a ver com o que o Senhor mandou pregar aqui. Todo o relacionamento que você tem com Deus é tudo baseado pela entrega que o Senhor fez, por amor a eu e a você. Ele pagou um alto preço, entregando seu filho unigênito por amor a nós, para não morrer por nós, para que nós possamos ser salvos, libertos, transformados. E aí, para que nós nos aproximemos da luz. A luz não está me ajudando muito hoje, mas tudo bem. E aí, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele visita as nossas vidas e nos traz uma justificação, um cuidado, um zelo pelas nossas vidas, um zelo abundante. E quando uma pessoa fala que está enfrentando uma luta travada, é porque ela não conhece o mundo espiritual. A palavra do Senhor vai nos dizer que há certa caça de demônio que só sai com jejum e oração. Quando você é uma pessoa que jejua, se consagra, ora, batalha, se coloca diante dele, você com certeza vai vencer, porque o Senhor nos garante que em todas as coisas nós seremos mais que vencedores. Pode acontecer algumas situações em nossas vidas, mas a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele vem para matar o homem. Ai, apóstolo, mas todo mundo peca, então todo mundo morreu? Não. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Ai, apóstolo, mas as pessoas que não são evangélicas, existem pessoas que servem outros deuses, porém elas estão mortas na sua alma. Não porque elas são obrigadas a servir a Jesus Cristo, não é isso. A gente prega, e quem entende a palavra que nós pregamos, vai entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas se a pessoa quer continuar num outro caminho, não é porque ela está nesse outro caminho que necessariamente ela vai morrer. Ela precisa ter um entendimento de quem é Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por amor a cada um de nós. E ele vive em nós. E ele está cuidando de nós. E ele, quando nós passamos a entregar nossas vidas para o Senhor, ele nos invade com o Espírito Santo, nos enche, nos traz vida em abundância, para que nós possamos andar e caminhar poderosamente na presença de Deus. Ah, então por que tem muitos evangélicos que passam lutas? Passam lutas porque preferem viver o evangelho do achismo, o evangelho do revelacionismo, o evangelho do eu sei, mas não o evangelho da profundidade. O evangelho da profundidade, quando você entende que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, você passa a entender a necessidade da consagração. Você passa a entender a necessidade de ter uma vida em santidade. Você se separa. A santidade não é você usar um cabelo, uma roupa, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. Não, a santidade é você se separar para Deus. Você se separar de coisas desse mundo
e se entregar na presença de Deus. Aí, apóstola, é tão difícil que nós estamos no mundo, né? Amados, quando você está num lugar onde as pessoas adoram outros deuses, através de algumas músicas, principalmente músicas que trazem muitos mantras. Que mantra é aquela música que vem que entra no seu ouvido e ela tem um sentido contrário do mundo espiritual e acaba invadindo a sua mente, não sai da sua mente, e você acaba ficando desanimado, depressivo, entristecido ou muito eufórico. E o que acontece? Quando você está num ambiente desse, você tem que se ungir. Pegar o óleo da unção, ungir seu ouvido. Senhor, me reveste de toda a sua armadura. Eu uso meus ouvidos, Pai, porque eu não quero ouvir isso. Porque tem pessoas que frequentam academias, frequentam lugares, bares, restaurantes, que estão tocando músicas. Às vezes algumas músicas que as letras são horrorosas, mas que você está ali e acaba ouvindo. Então você precisa se revestir da armadura do Senhor, para você ficar firme no dia mau. Para você ser uma pessoa, não aquele crente chato, bitolado, né, que as pessoas falam. Não, para você ser aquela pessoa revestida de poder e autoridade, que nenhuma seta, que nenhum dardo inflamado do maligno vai ter poder sobre a sua vida, sobre a sua mente. E a morte espiritual não vai entrar na sua vida. Aí, apóstola, eu me converti, né, finados, eu queria ir lá visitar meu parente. Amados, as pessoas que estão sepultadas ali nos lugares, nos cemitérios, elas não estão mais lá. Ali são apenas os restos mortais daquela pessoa. A pessoa já foi entregue ao Senhor para que Ele dê conta do que vai fazer com ela. Tem pessoas que falam, quando a pessoa morrer, ela vai para o céu. Quando a pessoa morrer, vai para o inferno. Não, amados. As pessoas morrem, são entregues ao Senhor. É o Senhor quem decide o que vai fazer com elas. Se Ele achar que elas já entregaram a vida para Ele, que é uma vida que dá para subir, vai dormir. Aí quando Jesus voltar, essas pessoas, a palavra diz que os mortos vão ressuscitar, né, apóstolo? E aí o que acontece? Não serão mais aquele corpo terreno, serão no corpo glorificado, no corpo espiritual. Então, amados, não adianta você achar que você vai para o céu, vai encontrar vovó, vovô. Você não vai encontrar vovó e vovô. Você vai encontrar os anjos do Senhor que estarão lá te esperando junto com o Senhor para vocês reinarem em glória, em vitória. Mas eu posso ir nesse negócio lá. Amados, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu era criança. Vocês vão entender. Quando nós somos marcados por sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor acrescenta alguns dons nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor já acrescentou dons na minha vida desde quando eu nasci. Ele só vai aperfeiçoando ao longo dos tempos. O que aconteceu uma vez? Eu fui com a minha avózinha lá visitar os túmulos e eu puxei uma gavetinha, uma portinha e falei: tio fulano, ressuscita. Tio fulano, ressuscita. Tio fulano, ressuscita em nome de Jesus. O tio fulano não ressuscitou. Claro, porque o tio fulano já estava na glória, já fazia tempo. Mas aquilo foi um exercício do chamado. Sem eu saber, eu já estava exercitando o meu chamado apostólico ali, falando: ressuscita. Assim como eu fiz no hospital quando estava lá. E eu olhei para aquelas duas mulheres que eu olhei ali naquele hospital e falei: ressuscita. Em nome de Jesus, as mulheres ressuscitaram. Porque eu vivi a ressurreição na minha vida.
Jesus, quando ele nos marca com ressurreição, ele nos permite ser habilitados. É lógico que o titio lá não ia voltar, mas a atitude de ter tomado aquela atitude não deixou de ser uma atitude apostólica, sem eu saber. Mas foi profético. Porque todas as vezes que eu vou no cemitério fazer um velório, eu já vou orando, Senhor, ressuscita aquela pessoa, Pai. Se tem órgão ainda, ressuscita, mas agora não tem mais órgão, né, amados? Porque as pessoas morrem, o povo já tira os órgãos tudo lá e doa, e alguns fazem outras coisas. Mas enfim, não vem ao caso para falar o que eles fazem. Mas pode ter certeza que eu sempre oro e falo, Senhor, ressuscita. Tanto que a ressurreição vem para marcar nossas vidas, que quando nós também oramos para pedir para o Senhor recolher alguém, que a pessoa já não está mais aguentando, nós oramos pedindo, Senhor, recolhe. E o Senhor recolhe. Mas é claro que é tudo com a permissão do Senhor. Então, com o Senhor, nas mãos do Senhor está o poder da morte e da vida. Ele sabe o quando a pessoa vai viver ou quando ela vai morrer. Os nossos dias já foram escritos pelos dedos de Deus. Ele sabia que cada um de nós iríamos passar. Por isso que muitas vezes nós passamos essas guerras afrontosas que essa irmã falou para mim e não sabemos muitas vezes como lutar. Porque o que falta é entregar a vida para Jesus e viver o evangelho da verdade, não da superficialidade. O evangelho onde você vê um noticiário e você já consegue entender o mundo espiritual através daquela notícia. O evangelho que você lê uma palavra e você já consegue entender a ligação daquela palavra com o momento que você está vivendo. Esse é o evangelho da verdade. É o evangelho que cura, liberta e restaura. Eu não quero pregar apenas para crentes. Eu quero sim ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que eu estou falando para você que está assistindo hoje, que Jesus morreu na cruz por amor a eu e a você. Então hoje, nessa noite, entregue a sua vida a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ai, apóstola, mas eu gosto de visitar meu ente querido lá. Ele não está mais lá, mas se desliga. Entrega ele para Deus de uma vez. E se desliga. E coloca diante do Senhor a sua vida, para que você possa ser consolado pelo Espírito Santo Consolador. Porque Ele pode te consolar. Ele pode trazer a paz no seu coração. Ai, apóstolo, mas você falou que você também vive o luto vivo. Mas a cada dia que passa, eu peço para o Senhor me consolar. Porque a morte não vai me parar. A angústia, a tristeza, a saudade não vai me parar. O que vai fazer eu continuar é o único caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Que permanece em mim e faz com que eu tenha certeza que eu tenho a salvação. Estou buscando a cada dia mais por ela. Agora, amados, se você está na igreja, você acha que você já é salvo, cuidado. Porque Satanás anda ao seu derredor, procurando qualquer brechinha, para querer entrar na sua vida e te destruir. Fazer com que você volte às suas práticas antigas, ou até piores do que você fazia. Infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas se desviando da presença de Deus. Algumas pessoas voltando às práticas das velhas obras, às práticas de lamaçal de porco mesmo. Se jogando na lama, se jogando na sujeira. E pessoas que têm um grande potencial na mão de Deus. Deixam-se levar pelos ventos de doutrina,
deixam-se levar pelas tristezas, pelas angústias, pelas circunstâncias, pelas lutas travadas, ou por aquelas igrejas que você vai, ai, não me senti bem aqui, vou para outra, ai, não me senti bem naquela, vou para outra, ai, não me senti bem. Amados, tem pessoas assim. Sabe quando você vai se sentir bem? Quando você se esvaziar de você mesmo e entregar sua vida para o Senhor. Ele vai te mostrar qual lugar que você deve frequentar, qual lugar que vai te ajudar a crescer, a ter maturidade, a avançar ao ponto de nunca mais voltar atrás. Porque diz a Bíblia que Ló tinha uma mulher que ela olhou para trás, né, Augusto? E ela virou a estátua de sal. Não era para ela olhar para trás, era para ela seguir. Só que nós, muitas vezes, olhamos para trás, achamos o nosso passado mais gostoso. Está amarrado e repreendido. Eu jamais vou achar meu passado mais gostoso. Meu passado, misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Nem estaria aqui mais. Estaria junto com a vovó e o vovô lá na tumba. Lá com meus restos mortais, né? E a alma eu não sei onde estaria não. Mas, sinceramente, não sei. Mas hoje eu tenho certeza que se eu morrer agora, aqui, eu vou para a glória com o Senhor. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Hoje. Mas um tempinho atrás eu não tinha certeza, não. E eu estava na igreja, hein? Eita glória! Estava na igreja, brincando de crente. É muito fácil, né? Você está lá, aleluia, glória a Deus, eu sirvo a Deus. Eu servia a Deus e servia a minha carne. Servia a Deus e servia meus pensamentos. Servia a Deus e servia aquilo que eu achava conveniente. Porque nós não podemos servir um evangelho de conveniência. Nós temos que servir a esse evangelho. De Gênesis a Apocalipse. Esse é o único caminho, a verdade e a vida. Aqui tem resposta para todas as coisas que você quer. Todas as coisas. Você não precisa ser a fulana ou fulano que vai consultar o horóscopo. Eu vou consultar fulano, beltrano para saber meu futuro. Amados, o único que sabe teu futuro é Jesus Cristo. Nem nós sabemos. Nosso futuro pertence a Ele, está nas mãos dEle. E o nosso futuro, a nossa vida, foram escritos pelos dedos dEle. E Ele tem um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de novidade de vida, um futuro de alegria. Apóstola, mas e aí se eu for passar pela enfermidade? O Senhor também sabe que se você tiver que passar pela enfermidade, você vai passar. Mas Ele vai te habilitar para você vencê-la. Porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, diz o Senhor que Ele estará conosco. Apóstola, mas você pega pesado. Não pega pesado não, amados. Eu falo a Bíblia. Se eu falar as coisas da minha carne, meu Deus, vocês iriam escandalizar. Mas eu vou falar para vocês que ainda que o homem queira te prejudicar, ainda que o homem queira te parar, ainda que o homem queira se justificar em cima de você, o teu Deus é aquele que te cura, é aquele que te justifica e é aquele que te restaura. Então, por isso, nessa noite, eu quero orar por você e falar para você entregar sua vida nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos, você que está aí na sua casa e ainda não teve encontro com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu fui breve nessas palavras, mas eu entreguei aquilo que o Senhor mandou entregar. Senhor, que essas vidas que estão nas suas casas, enfrentando lutas travadas, que elas possam entregar suas vidas para Ti. Pois somente o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe atalho diante de Ti. Não existe, Pai. E muitas pessoas acham que tem. Muitas pessoas consultam horóscopo, consultam coisas
vidas, mas elas precisam consultar ao Senhor, que é o único dono da vida delas, é o único que sabe o que já está preparado para elas. Guia, Senhor, cada um segundo a tua vontade, e que nessa noite, cada um que entrou aqui, possa viver o sobrenatural, possam deixar o evangelho raso, possam deixar o evangelho da superficialidade, do evangelho de apenas de convencionismo, aquele evangelho, Senhor, que esse evangelho é bom demais. Não, Senhor, o teu evangelho está difícil hoje em dia, mas essas pessoas vão aprenderem a serem mais que vencedores, a vencerem todos os dias, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que não vieram hoje. Abençoa Elizabeth, abençoa a Andréia, Deise. Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando, o Senhor está restaurando, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa, e que as ricas doces bênçãos, doces consolações estejam sobre vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Glórias. Oi? Palavra forte.